Eu comecei a gravar aqui a aula. É, Primeiro de tudo, eu vou passar para vocês que eu conferi esse final de semana os alunos que fizeram as atividades e não que fizeram as atividades que não fizeram atividade. Vocês têm até o dia 4. E Manu, fiquei bem decepcionado. Eu já imaginava. Eu tenho que colocar em dia. Eu vou colocar hoje. Então, vamos lá, tranquilo. Então, deixa eu transmitir aqui a tela só para mostrar quem fez e quem não fez, quer ver? As atividades que eu estou cobrando, que vão valer notas para vocês, são essas aí que estão na tela. Vocês conseguem visualizar? São essas aqui do cantinho. Vou ocultar aqui. Opa. São 5 atividades. O trabalho, né, sobre produtos notáveis e a atividade de revisão. As que vocês têm até o dia 4 para me enviar são essas atividades aqui de cima. Atividade de fixação sobre o quadrado e soma da diferença, que foi para o dia 5 de agosto. Atividade de produto da soma pela diferença, que foi para o dia 10 de agosto. Atividade sobre fatoração de polinômios, que foi para o dia 14 de agosto. Atividade sobre equações de segundo grau, que era a parte de identificar coeficientes, que foi para o dia 19 de agosto. E a atividade sobre resolução de equações de segundo grau, que foi para o dia 26. Essa atividade dia 26 foi aquela que eu passei uma folha para vocês. Acho que são 2 exercícios só que com várias contas. Eu vou passar por nome de pessoa, o que a pessoa fez e o que ela está devendo. Beleza? Mais fácil assim, ó. Ana Luísa está devendo atividade 1 e atividade 2. Aí a página certinha está lá no positivo 1. Aí o que eu peço para vocês? Me envie pelo positivo 1, porque fica mais fácil de eu corrigir. Se você já enviou por e-mail, lembrando o seguinte, que essas atividades aqui é que eu olhei no final de semana. Então, se você enviou depois de sábado, depois de domingo, provavelmente eu não visualizei ainda. Beleza? Aí você precisa mandar de novo. Mas eu acredito que vocês não colocaram em dia ainda. Mas vamos lá, ó. Ana Luísa, falta atividade 1 e atividade 2. Ana Vitória, falta atividade 3 e atividade 4. Davi, tá tudo em dia. Elisa, falta a primeira atividade, Elisa, atividade 1. Eu até procurei no e-mail e não achei, você mandou por e-mail. Só que essa atividade 1 eu não achei. Aí se você fez, já manda. Tem gente que faz e esquece de mandar foto e por aí vai. O Flávio, Flávio tá aí? Flávio, falta a atividade 5 só, que foi sobre lá Tá as não, professor, resoluções. tá não. Não, beleza. Gabriel, falta a atividade 3 e atividade 4. A Jade, falta a última atividade, a atividade 5. Zop, falta todas as atividades, faltam, né, todas as atividades. Júlia, tá aí a Júlia? Júlia não. Júlia falta atividade 3, atividade 4. Júlia Silva falta tudo. Camila fez tudo. Maria Eduarda fez tudo. Michele, falta atividade 1, 2, 3. Michele tá aí? Também não, né? Tá muito cedo. Pedro Arthur, tá aí, Pedro Arthur? Não, também. Aí, Elisa, você faz favor, passa para mim, para ele, fazendo favor, que falta todas as atividades também. Ricardo. Ricardo saiu? Saiu, né? Ele falou que. Né, saiu entre aspas, porque não desmatriculou ainda. Mas ele Ah, parou de estudar, assim. não, beleza, tranquilo. Eduardo, sim, o seu caso é diferente. O seu você tem que. Acho que a Jaque vai me enviar. Sofia, como uma excelente aluna, fez todas as atividades. Vitor Bona, como um excelente aluno, fez todas as atividades. Vitor Antônio, tá faltando atividade 1, 3 e 5. Aí você dá uma olhadinha aí. Ilana, também falta tudo. Não sei por quê, que ela teoricamente era uma boa aluna, né? Agora só não está fazendo as atividades. Eduardo Alessio, já expliquei, né? Aquela situação a parte, pega a atividade. E Emanuele, nossa senhora, ó, quando eu vi isso aqui, meu coração partiu. Eu pensei, caraca, ó, Sofia faz tudo e eu não gosto dela. Emanuele, que é uma garota que eu gosto, não faz Sem nada. querer, professor. Vou trocar isso daí, vou trocar. Vou parar Seletivo, tá? Aqui por isso Pode mesmo que eu tô com a gostar, pode câmera gostar. Não ligada que me dá para eu ponto. poder prestar mais atenção e tentar ser uma aluna melhor. Estou trabalhando isso aqui. Então tá bom, muito Eu obrigado, então. prometo. Então tá bom, vamos lá. Aí, igual eu falei, vocês têm até o dia 4 9 para me enviar.
Se não conseguir, mas não fiquem sem me enviar, que vale nota. E eu até deixei isso aqui por último para falar com vocês, porque a nossa prova, se vocês conseguirem fazer essas atividades, sem copiar, sem colar, né, do coleguinha, provavelmente vocês vão. Essa Emanuele já até riu. Provavelmente vocês já vão estar estudando para a prova, porque isso aqui que vocês vão fazer é basicamente o que vai cair na prova de vocês. Então, vocês fazendo isso daqui, vocês já estão estudando para a prova também. Ó, alguém está entrando, Michele. Professor, então eu não preciso fazer mais nada, né? É só a prova agora, né? Não, você tem aqueles dois trabalhos, ó, o trabalho um e a atividade de revisão. Ah, tá. Aquele trabalho sobre produtos notáveis e a atividade de revisão que eu passei para vocês. Nossa, Aí eu o vou fazer esse trabalho, negócio logo. Já é o trabalho, terça-feira. o trabalho é para quinta-feira e a atividade de revisão é para domingo, O trabalho pode entregar até que horas na quinta? Meia-noite? meia-noite, tudo até meia-noite, até Beleza. 11h59, né? Aham. Bom dia, Michele e Ilana. Vamos lá, só passando aqui, ó. Eu passei aqui a relação das atividades que vocês estão devendo. A Michele está devendo atividade 1, 2 e 3, que são as Atividade. atividades, são atividades que estão lá no positivo 1. Fixação, quadrado da ação de diferença, produto da ação pela diferença e fatoração de polinômio. E a Ilana está devendo todas as atividades, Ilana. Ok. Aí, igual eu tava falando, vocês têm até o dia 4 para me enviar. Aí, igual eu tava falando pro pessoal também. Quanto antes vocês. Quanto antes, não, desculpa. O bom de vocês fazerem isso daqui é que vocês já vão estar estudando para a prova de vocês. Beleza? Beleza. Professor, meu Desculpa. nome tá errado. Oi? Meu nome tá escrito errado. Como é que é seu nome? Manuzita, vou colocar aqui. Emanuele com Y. Dois L's? Não, um L só. Y, assim? Obrigada. Ah, é por isso. Então, agora, a partir de agora, eu vou dar ok em tudo até, então. Você vai fazer? Obrigada. Então, vamos lá, deixa eu fechar aqui. Agora, continuando. Eu ia passar para vocês semana passada, só que, como vocês estavam com muita dúvida naquelas outras formas de resolver, eu não consegui. O que eu vou explicar agora para vocês é resolução de equação de segundo grau, só que essa forma de resolução aqui que eu vou explicar para vocês, ela serve para utilizar de equação de segundo grau. Ela serve para resolver qualquer tipo de equação. Até então, a gente tinha separado, né? Equações incompletas, de tal forma eu resolvo de um jeito. De tal forma, quando eu tenho b igual a zero, eu resolvo de um jeito. Quando eu tenho c igual a zero, resolvo de outro jeito. Quando a gente tem equações completas, a gente resolve de outra forma. Isso que eu vou explicar para vocês aqui é a fórmula de Bhaskara. É uma fórmula geral. Eu vou explicar assim, a gente pode utilizar essa fórmula de Bhaskara para resolver qualquer tipo de equação. Ela não é difícil, ela é fácil, assim, só é um pouquinho, dá um pouco de trabalho. Ela dá muita, não é que dá muita conta, tem muita conta para fazer, mas não é difícil. É um passo a passo a ser seguido, é um passo a passo a ser seguido, que assim, não tem muito mistério. Se vocês quiserem, podem continuar resolvendo das outras formas, mas esse aqui é uma forma geral, que aí você só precisa gravar e decorar essa forma de se fazer. Beleza? Deixa eu até pegar aqui o livro. O livro explica de vocês, ele explica meio que, ele não dá tanta ênfase assim, só que é a que é mais importante do meu ponto de vista, que é a fórmula de Bhaskara. Eu vou passar as fórmulas para vocês e a gente vai resolvendo alguns exercícios juntos. Vamos lá. Lembrando, o que é uma equação de primeiro grau? De segundo grau, desculpa. É que pode ser escrito dessa forma aqui, ó. X ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Por que isso daqui, saber essa forma aqui, colocar toda a equação nessa forma aqui, é importante? Porque através desses coeficientes numéricos aqui, ó, o A e o B e o C, a gente vai conseguir fazer a fórmula de Bhaskara. Para fazer a fórmula de Bhaskara, a gente precisa saber duas fórmulas, basicamente, que é, primeiro, o delta. O que é esse delta?
O delta, ele vai representar, o valor dele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso daqui vocês têm que decorar. Isso aqui é a fórmula de delta. Esse delta aqui, ó, ele é o nome dele é discriminante. Opa. Opa. Delta, então, é o discriminante da equação. Ele que vai definir, lembra que eu falei com vocês que uma equação de segundo grau, ela pode ter duas soluções, uma solução ou nenhuma solução? Quem que vai definir isso agora é o valor de delta. Se o delta der um resultado positivo, quer dizer que tem duas soluções. Se o delta for zero, quer dizer que só tem uma solução. Não é que tem uma solução, né? Tem duas soluções, só que são iguais. Se o delta for negativo, quer dizer que não possui nenhuma solução real. Não existe solução real. Lembrando que B, A e C são números. Então, o resultado disso daqui vai ser, no final, vai ser um número. Alguma dúvida até aí? Não. Não entendi nada. Cadê a Sofia falando que não entendeu nada? Para de me chamar de burra, por favor. Não chamei de burra, porque você sempre fala, mas você sempre entende. Você é uma das mais inteligentes, eu te falei isso. Vamos lá. Então, a gente Minha fez o vida tá delta. diferente. Fizemos o delta. Depois de fazer o delta, a gente faz a fórmula de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara? É o que a gente vai determinar o valor de x. É o que a gente vai achar realmente a raiz da equação, que é o que a gente quer saber no final, né? X é igual a quê? É uma fórmula também, ó. Menos b mais menos... Nossa, agora vai ser complicado. Mais ou menos. Então, aqui, ó. Lembra que eu falei que tem duas respostas? Por causa disso daqui, ó. A gente vai fazer uma conta com mais, outra conta com menos. Mais ou menos, raiz de delta, que é esse valor que a gente vai achar aqui, dividido por 2 vezes A. Deixa eu circular aqui também. Parece que é difícil, mas não é não. Então, a gente precisa decorar, precisa entender, principalmente, essas duas fórmulas aqui. Como que a gente resolve isso? Qual que é o passo a passo? Vai ser sempre nessa ordem. Primeiro passo, identificar os coeficientes. Deixa eu colocar aqui e escrever. Primeiro passo. Na verdade, identificar os coeficientes não, né? Tornar a equação de segundo grau na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Primeiro passo é isso. Segundo passo, identificar os coeficientes A, B e C. Terceiro passo, calcular o valor de delta. E o quarto passo, resolver a fórmula de Bhaskara. Opa, é com H aqui. Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, essa é a última fórmula aqui. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Exemplo. Vamos pegar uma equação que a gente já resolveu. Vamos pegar aqui do livro, por exemplo. X ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. A gente resolveu isso daqui antes, né? Na aula retrasada, passada, não sei. Utilizamos o trinômio do quadrado perfeito. O que a gente fez? Tirou a raiz quadrada do primeiro, tirou a raiz quadrada do último.
raiz quadrada. Nossa. De x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 16 é 4. 2 vezes x vezes 4 é igual a 8x. Então, como esse valor é igual a esse, a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma. X mais 4 elevado ao quadrado igual a zero. Resolvendo isso daqui, ó, que número elevado ao quadrado dá zero? Zero. Então, x mais 4 é igual a zero, x é igual a menos 4. Então, a gente já tinha resolvido isso e achado que o x valia menos 4. Vamos utilizar agora a fórmula de Bhaskara. Como que é? Primeiro passo, escrever a equação dessa forma aqui. Ó. Já está, então não precisa mexer nada na equação. Segundo passo, identificar os valores de A, B e C. Quanto que vale o A nessa equação? Lembrando, o A sempre está junto com o x ao quadrado. Quanto que vale o A, então? 1. 1. O B sempre está junto com o x. Quanto que vale o B? 8. E o C é o número que está sozinho. Quem que está junto com... Quem é o C, então? 16. 16, muito bem. Então, o segundo passo já foi feito, que é identificar os coeficientes. Terceiro passo, calcular o valor de delta. Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado. Então, vou substituir esses valores aqui nessa equação aqui, ó. B ao quadrado, então, vai ser 8 elevado ao quadrado menos 4. Deixa eu fazer bonitinho. 8 elevado ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, o C, que vale 16. Até aí, alguma dúvida? Não. Continuando aqui, então. Não. Continuando resolvendo delta. Isso aqui, ó, é uma expressão numérica. Eu vou resolver. Ó. Primeiro passo, resolve a potência. 8 elevado ao quadrado, 64 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Então, delta aqui, ó, 64 menos 64 vai dar zero. Lembra que eu falei com vocês que o valor de delta determina a quantidade de equações de respostas que a gente vai ter, de soluções que a gente tem? Eu falei que quando a gente tem delta igual a zero, a gente vai possuir somente uma equação, uma solução. É o que a gente achou, né? A gente achou lá, resolvendo da outra forma, que x era igual a menos 4. Fazendo Bhaskara aqui agora. X é igual a menos. Esse menos aqui, ó, ele é da fórmula, então sempre tem que colocar. O B vale 8. Aí aqui, ó, mais ou menos delta. Então, mais ou menos raiz de delta. Né? O delta vale zero, então raiz de zero. Opa. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, que vale 1. Como eu tenho raiz de zero, isso daqui, ó, vai dar zero. Então, não preciso fazer duas soluções, fazer mais zero ou menos zero. O resultado vai ser o mesmo. Então, eu posso resolver direto. Ó. Isso daqui vai ter uma solução apenas, né? Ou vai ter duas, só que elas são iguais, né? No caso. Correto. Vai ficar menos 8. 2 vezes 1, 2. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, x é igual a menos 4. Beleza? Raiz de 0 é 0? Raiz. Beleza, só vou copiar aqui. Beleza. É? Raiz de 0 é 0. Uhum. Ah, tá. Vou colocar outro exemplo aqui.
Quem quiser, vai tentando fazer isso daqui, ó. É o mesmo passo a passo a ser seguido. Tá bom. Professor, a Ilana falou que a internet dela caiu e ela não tá conseguindo voltar. Oxe. Ela tá falando no grupo? É, Ah, não, no grupo de vocês. Ué, tô com o áudio ligado? Fala com ela que eu tô gravando, que depois ela pega a aula. Já que ela não tá conseguindo acessar, tá. tá bom? Vamos lá, resolvendo isso daqui, ó. Primeiro passo é o quê? Determinar os coeficientes, né? Já que já está na forma padrão. Então, ó, o A vale 1, B vale 8 e o C menos 48. Alguém está com dúvida nisso aqui ainda? Não. Eu não. Não, então beleza. Terceiro passo, no caso, né? Calcular o valor de delta. Vamos calcular o delta aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado, então, 8 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes o c. Eu recomendo vocês o seguinte, ó. Sempre que tiver um número negativo, a, b ou c for negativo, eu recomendo colocar entre parênteses, para acabar não confundindo. Porque isso é uma coisa que vocês acabam errando bastante. Vocês não, né? Os alunos acabam errando bastante. Pronto, montei a fórmula. Alguma dúvida na hora de montar a fórmula? Substituir os valores? Não, para substituir não. Resolvendo aqui agora. Primeiro passo, potência, né? 8 ao quadrado, 64. Aí aqui tem que ficar atento no sinal, ó. Menos e menos vai ficar mais. Aí eu faço a multiplicação, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 48 vai dar 4 vezes 4, 16. 4 vezes 8, 192. 92. Somando, delta aqui então vai dar 256, é isso?
É, né? 6, 15, 2. 256. Fica positivo? Oi? Fica positivo? Sim, porque aqui, ó, é menos vezes menos. Menos com menos é ficar mais. E o mais do 1? Então, mais com mais, ó, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Ah, tá. Tá bom. Aí, como eu tenho mais, eu nem preciso fazer. Vamos lá, continuando aqui agora. Aí lembra que eu falei? Como eu tenho o delta positivo, o que que isso significa? Que vão possuir duas raízes reais e diferentes. Fazendo aqui a fórmula de Bhaskara. X é igual menos o valor de B, que é 8, mais ou menos raiz de delta, que vale 256, dividido por 2 vezes A. O A vale 1. Resolvendo isso aqui agora, ó, x é igual a menos 8 mais ou menos. Quanto que vale a raiz de 256? Ó, de 15 é 225, de 16. Ah, sei lá. Então vai dar 16. 16 sobre 2. Aí reparem o seguinte, que conta é essa, mais ou menos? Na verdade, são duas contas separadas. Então aqui, ó, a gente vai, não é desmembrar, né? Mas vai separar. Vai fazer x1, que é menos 8 mais 16 sobre 2. Eu normalmente faço isso, mas se eu posso fazer diferente, posso fazer a conta de menos primeiro? Pode, não faz diferença. Vai dar o mesmo resultado, né? Menos 8 mais 16 mais 8 sobre 2. 8 dividido por 2, 4. Então, o primeiro x, a primeira solução é 4. Agora, a segunda solução. X2 menos 8 menos 16 sobre 2. Os dois são negativos, o resultado vai ser negativo. 8 mais 16, 24. 24 dividido por 2, menos 12. Então, x1 vale 4 e x2 vale menos 12. Beleza? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Não. Certeza? No outro exemplo, você também fez assim? Ah, não, no outro exemplo eu não precisei fazer as duas contas porque era zero. Se eu somo com Ah, zero ou subtraio zero, não tem necessidade. Entendeu? entendi. Mas se fosse outro resultado não ser o zero, ficaria mais ou menos o resultado, né? Isso, exatamente. Sempre vai ser esse mais ou menos. Deixa eu colocar um terceiro Aí eu tenho que exemplo fazer aqui. assim. Isso. Deixa eu pegar aqui, ó, 2x ao quadrado menos... Deixa eu dar o zoom aqui. Colocar um terceiro exemplo aqui, ó. 2x ao quadrado menos x mais 15 igual a zero. Vamos lá, o terceiro exemplo aqui, ó. Primeira coisa, verificar se está na ordem correta. Está, né? 2x ao quadrado primeiro, menos x aqui no segundo, mais 15. Segundo passo, identificar os coeficientes. Identificando aqui, ó, o A vale 2, o B vale quanto? Menos 1, né? E o C vale 15. Até aí, tranquilo? Sim, professor. Tranquilo. Eduardo. Calculando delta agora.
Delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Então, vai ser, ó, menos 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que vale 15. Resolvendo isso aqui agora. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 15, 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. 120. Menos 120. Se eu resolvo isso daqui, ó, 1 menos 120, vai dar menos 119. Reparem, o delta deu negativo. Quando o delta dá negativo, o que eu falei com vocês? Que não existe raiz real. Aí, por que não existe raiz real? Quando eu for jogar aqui no Bhaskara, por exemplo, fazendo aqui, ó, x é igual a menos b, né? O b aqui, mais ou menos, raiz de menos 119. Isso daqui é um número real? Isso aqui existe? Não. Não existe raiz de número Não. negativo. Então, como esse aqui não existe, esse aqui não é um número real, quando a gente pega o delta negativo, o que a gente já pode colocar? Não existe solução. Desculpa a solução. Real. Não existe raiz real, não existe solução real. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Deixa eu organizar bonitinho aqui. E vai cortar. João Pedro, Oi? e quando B for zero? Então, vamos fazer isso agora? É o que a gente ia fazer agora. Eu pegar alguns exemplos dela aí incompleta. Deixa eu pegar aqui, só organizar aqui para ficar organizadinho. Para eu mandar para vocês lá depois. Beleza. Quando a gente tem uma equação incompleta, como que seria? Quer falar uma aí? Ou posso criar qualquer uma? Vamos lá, vou criar então. 2x elevado ao quadrado mais 50, mais não, vou colocar menos. Menos 50 igual a zero. Isso daqui é uma equação do segundo grau incompleta. Então, termina. Calma, eu vou copiar, eu vou colocar depois, Elise. Se quiser, pode copiar depois, que eu vou colocar lá no grupo também. Eu vou tirar print e colocar no grupo. Então, termina a conta. Nesse caso aqui, não. Eduarda, aqui acabou a conta. Se você achou que delta é negativo, você só coloca. Não existe raiz real. Como a prova de marca X, eu posso colocar algo questionando esse delta, nessa discriminante. Eu posso falar o seguinte, ó. Dar uma equação e perguntar quantas raízes reais eu tenho? Aí você pode colocar 1, 2, 3, 5, 15, entendeu? Vamos lá, vamos resolver aqui, ó. Uma equação incompleta. Como que a gente pode fazer? Da mesma forma. O A vale 2, B vale 0, C menos 50. Resolvendo agora, fazendo delta. B ao quadrado, 0 elevado ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C, que vale menos 50. 0 elevado ao quadrado é 0. Aí agora aqui, ó, menos com mais fica menos, menos com menos fica mais. 4 vezes 2 dá 8. Por que B é 0? Porque eu não tenho nada com x aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tinha, por exemplo, o x sozinho. Nesse caso, aqui valeria 1, né? Menos 1. Como eu não tenho valor de x aqui, ó, é a mesma coisa que eu tenho 0 vezes x. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 50, 8 vezes 5, 40, vai dar 400. 0 mais 400, resultado 400. Entendeu aqui, Sofia? Entendi.
Alguma dúvida? Porque às vezes eu resolvi rápido, às vezes perde. Não, acho que não. Só tem que ter atenção nessa questão aqui do sinal, ó. Igual eu falei, por isso que eu recomendo sempre colocar entre parênteses. Aqui, ó, menos com menos vai ficar positivo. Se aqui fosse positivo, ó, só alterando rapidinho, colocar até de vermelho. Se aqui fosse positivo, isso daqui seria positivo, isso daqui seria positivo, e o resultado aqui, ó, seria negativo. Então, seria menos 400. Aí já seria aquela outra. Não existe solução real. Mas como eu coloquei positivo, vamos continuar a resolução. Fiz aqui delta. Agora faço Bhaskara. X é igual a menos B, B vale zero, né? Menos zero, mais ou menos raiz de delta. Delta vale 400. Sobre 2 vezes 2. Nesse caso aqui, ó, como eu tenho menos zero aqui, ó, ele não vai interferir na conta. Então, vai ficar como? Mais ou menos raiz de 400, raiz de 400 é 20, né? Sobre 4. Pronto, a gente tem aqui agora, ó, duas soluções. Ó. X1 é o positivo, mais 20 sobre 4, que é igual a 5, né? E o x2, que é o quê? Menos 20 sobre 4, que é igual a menos 5. Entendeu? Professor, Oi? aquele zero do B ali, precisa colocar ele ou pode não colocar? Como assim? Aonde você está Ali, ó, falando? do triângulo. No delta aqui? Isso. Assim, não Esse zero precisa. Se quiser, não precisa. Só que eu coloco e recomendo colocar para você não acabar confundindo. tá. Igual, por exemplo, igual eu falei aqui para vocês. Eu fiz o passo a passo. Tudo, tudo, tudo. Só que se você quiser, vamos supor, igual, por exemplo, eu falar, João Pedro, eu já sei isso de cor e salteado. Já tenho prática já. Então, quando eu vou resolver alguma equação de segundo grau, quando eu preciso, na verdade, eu nem resolvo passo a passo assim, eu já faço de cabeça direto, já vou resolvendo na cabeça e já só vou. Só que como assim, como vocês estão fazendo prova, como vocês estão aprendendo, eu recomendo vocês começarem fazendo passo a passo certinho. Primeiro passo, colocar os coeficientes. Segundo passo, calcular o delta dessa forma. Primeiro substitui, depois resolve. Depois faz o delta, o Bhaskara. Se depois, com o tempo, for praticando, for estudando, for fazendo, professor, eu não preciso mais colocar, por exemplo, o coeficiente. Beleza, é uma forma que você vai gastar menos tempo, né? Você vai poupar tempo. Entendeu? Mas quando você está aprendendo, eu recomendo fazer bem passo a passo certinho. Ai, que é bom que não confunde mesmo. Tá bom, obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, tranquilo? Aí, Professor, quando C for zero agora. Quando C for vamos zero. fazer mais um exemplo. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou responder rapidinho porque o tempo está acabando, tá? Beleza. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, C vale zero. Vamos colocar 3x ao quadrado mais 9x igual a zero. Ó, os coeficientes. O A vale 3. Você fez quanto que é, irmão? B vale 9 e o C vale zero. Isso todo mundo tá craque já, né? Fazendo agora o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado, então 9 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 3, vezes o c, que vale zero. Delta, 9 ao quadrado, 81, menos, com tudo mais aqui, vai ficar negativo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes zero, zero. Delta, então, aqui, ó, 81 menos zero, 81.
Fazendo agora a Bhaskara. X é igual a B ao quadrado, desculpa, menos B, né? Menos 9, mais ou menos raiz de 81 sobre 2 vezes A, que é o 3. Isso aqui ó, vai ficar menos 9, mais ou menos, raiz de 81 é o próprio 9. Nossa. Sobre 6. Fazendo aqui embaixo agora, x1 menos 9 mais 9 sobre 6. Menos 9 mais 9 dá 0. 0 sobre 6, 0. Lembra que quando a gente fazia no primeiro delta resolve o teu problema? Sim, resolve tudo. Lembra que quando a gente fazia uma equação incompleta com c igual a 0, uma das soluções sempre era x igual a 0? Permanece a mesma coisa. X' igual a 0. E agora o x duas linhas? Menos 9, né? Que agora é com menos, sobre 6. Vou baixar um pouquinho aqui. Menos 9, os dois negativos, vai ficar menos 18 sobre 6. Menos e mais dá menos. 18 sobre 6 dá 3. Menos 3. Então, as soluções são 0 e menos 3. Beleza? Beleza, então, professor. Só tô acabando de copiar. Beleza. Aí, o que eu recomendo vocês a fazerem? Deixa eu parar de gravar aqui.